Se tem uma coisa que é difícil pra mim, é lidar com pessoas que vivem fora da realidade. Tá tudo tão óbvio, tão claro, todo mundo enxerga, e tem gente que tá ali, não é bem isso. Vou ter que falar sobre isso no vídeo de hoje. Pedindo o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem com a gente. E o link do Telegram tô deixando na descrição do vídeo, a gente se encontra por lá também. É o seguinte, toda segunda-feira a gente faz aquele resumo do fim de semana. Então, hoje vai ter aqui Paulo Roberto Falcão e a final de Wimbledon e a Libertadores 2024. Fantástico. Hoje vamos ter, esse sim, realmente fantástico, líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Hoje vamos ter a arbitragem do Fla-Flu. Hoje vamos ter o bom momento do São Paulo em contraste o péssimo momento do Palmeiras. O Abel voltando a falar e ele deu declarações importantes na coletiva, que a gente precisa discutir aqui. A queda do Inter, o Cruzeiro que não faz gol. Tem muita coisa no vídeo de hoje. Então já vai ficando por aqui para o nosso tradicional resumo da rodada. Eu vou começar pelo líder. Hoje eu não vou deixar o líder para o final. Hoje o líder é no começo. 39 pontos de 45 disputados. Eu não tenho muito mais a dizer do Botafogo, a não ser tudo que já foi dito. Reafirmar aquilo que a gente já traçou de positivo, destacou de positivo, de competitividade, de solidez. Se você for olhar assim, quem é o melhor jogador, o craque desse Botafogo? Naturalmente, muita gente vai dizer o Tiquinho Soares, que inclusive foi eleito o melhor jogador do mês dos 3 anteriores, né? Abril, maio, junho ganhou o Tiquinho, a eleição de melhor jogador do mês do Campeonato Brasileiro. Mas você pode responder outros vários nomes. Você pode falar do Lucas Perry, que hoje é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, tranquilo, assim, disparado. Você pode falar do Adrielson, que é um zagueiro de uma eficiência, de uma solidez impressionante durante o jogo. Você pode falar de como o Tietchan tem sido participativo na construção de jogadas. Você pode citar alguns nomes. O Botafogo é um coletivo que encaixou, que funciona muito bem, que cede poucas oportunidades aos adversários e que, quando cria suas, e não são oportunidades em profusão, é muito mortal, é muito eficiente. O Botafogo, sábado, teve dificuldades no jogo, cometeu alguns erros técnicos. Eu acho que a fase do Júnior Santos é ruim, é fase até que justifica a barração, eu acho. Ele tem comprometido alguns ataques do Botafogo e acontece, né? Jogadores vivem momentos ruins. Acho que o Júnior Santos ele é muito 8 ou 80, ou o Júnior Santos tem uma noite muito positiva, ou ele erra em praticamente tudo no jogo, e sábado foi um jogo assim. E aí o Segovinha entra no segundo tempo, o time melhora a produção e os gols acabam saindo, né? Justamente, inclusive, pelo lado direito, né? Quando o Segovinha entra, o Di Plácido, que é um jogador que tem as suas limitações, melhora a sua produção, né? Sua participação ofensiva. Então, mesmo numa noite em que as coisas não estavam funcionando, a defesa segurou a onda lá atrás, fez o papel dela, e aí, numa bola longa, numa saída errada do goleiro, numa falha do zagueiro, o Botafogo vai lá, na mínima falha do adversário, faz 1-0, 10 minutos depois faz o 2-0, sacramenta a vitória, bota 3 pontos no bolso, ganhou de todo mundo do G8 do campeonato, todo mundo, fez mais uma vítima. Red Bull Bragantino não perdia há um tempão, né? Nesse meio do caminho aí enfiou 4 do Flamengo, cresceu de produção, subiu na tabela, pum, caiu no Newton Santos, um abraço. 8 jogos, 8 vitórias em casa, esse é o Botafogo. O maior favorito ao título do Campeonato Brasileiro. A rodada ajudou, o empate do Fla-Flu ajudou, tá dando tudo certo, porque o Botafogo está sendo competente ao fazer a parte dele. Para mim, será uma grande surpresa se o Botafogo não for campeão brasileiro, porque não há nada nas atuações do Botafogo que indique que haverá uma queda tão brutal de aproveitamento a ponto do time perder o título, perder a vantagem que tem. Pode acontecer venda de jogador? Pode. Pode acontecer lesão? Pode. Aí são fatores que fogem do controle. Pode ser que o Bruno Lage chegue e mude tudo que tá aí para pior? Eu não acredito, mas pode. Riscos estão pelo caminho, mas acho que o Botafogo está preparado para lidar com adversidades, com o desgaste do campeonato e terá uma vantagem quando afunilar Libertadores e Copa do Brasil para alguns times que vão ter que poupar jogadores no Brasileiro
O Botafogo não tem mais a Copa do Brasil. Foi ruim cair na Copa do Brasil? Foi. Mas como tudo na vida, mesmo as coisas ruins, você consegue tirar algo de positivo. Nas semanas de competições internacionais, o Botafogo pode até se dar ao luxo. Tem um jogo importante no Brasileiro, só que 3 dias antes ele tem um mata-mata da Sul-Americana contra, sei lá, o Guarani do Paraguai, porque eu acho que ele vai passar pelo Patronato. Vamos poupar na Sul-Americana e focar no Brasileiro. O Botafogo poderá se dar a esse luxo. O Flamengo não vai poder fazer isso na Libertadores e na Copa do Brasil. O Palmeiras, pressionado como está, não vai poder fazer isso na Libertadores. Mesma coisa o Grêmio, que vai ter a semifinal com o Flamengo. Enfim, tá tudo caminhando pro título do Botafogo. Tá mesmo, tá mesmo. É uma coisa que assusta o torcedor. Pô, o torcedor pensa que falar isso zica, atrai coisa ruim, o torcedor fica desconfiado. Ainda mais o botafoguense, que é o mais desconfiado de todos. Eu sei, mas é um fato. Eu não posso fugir da verdade. Eu não posso ver o Botafogo tão seguro e chegar aqui e falar, gente, olha, sei não, hein? Não dá, gente. Não dá. O Botafogo não dá brecha pros seus adversários. O Botafogo, ele compete contra todo mundo. Ele ganhou dos grandões do campeonato todos. E ele vai receber no segundo turno alguns que ele ganhou fora. O Palmeiras, ele vai receber. O Flamengo, ele vai receber no Newton Santos. O Grêmio, ele vai receber no Newton Santos. Cara, e a sequência agora? Santos, Coritiba, Cruzeiro. Times que estão brigando contra o rebaixamento são os próximos adversários do Botafogo. Se o Botafogo fez o que fez de pontos com a galera, enfrentando a galera de cima, imagine o que ele vai fazer com a galera de baixo. Em teoria, são 9 pontos nesses jogos. Em teoria. Vamos ver se confirma. O Fla-Flu foi muito bom para o Botafogo, porque ele conseguiu ficar 12 pontos de vantagem do vice-líder. É verdade que o Grêmio não jogou no fim de semana, o jogo com o Corinthians foi adiado. O Flamengo fez um melhor primeiro tempo. O Fluminense passa a ter um pouco ali de controle, equilíbrio do jogo nos 15, 10 minutos finais do primeiro tempo. Ele já vai para o intervalo crescendo e ele toma conta do segundo tempo. Não sei, claro que você tem o mérito. A entrada do Lelê deu a profundidade que o Fluminense precisava, as jogadas começaram a sair, as finalizações, que foram apenas 3 no primeiro tempo, o Fluminense quadriplicou esse número no segundo tempo. O Fluminense cresce, naturalmente, mas o jogo ele é feito por 2 times. Acho que ao mesmo tempo tivemos um crescimento do Fluminense e uma queda, talvez física, do Flamengo. Talvez o jogo da Arena da Baixada no meio de semana tenha cobrado um preço no Fla-Flu. Mas o Fluminense... O que o Flamengo teve de domínio em algum período do jogo, o Fluminense teve mais quando controlou o jogo. Então, o melhor do Fluminense foi melhor do que o melhor do Flamengo ontem no Maracanã. Então, o time que, eu não vou dizer merecimento, mas o time que mais se aproximou da vitória ontem no Maracanã foi o Fluminense. Pelo segundo tempo, pelo tempo que teve de pressão, finalizações em cima do Flamengo, chegadas, gol anulado e tudo mais, e nós vamos falar dos gols anulados. Para mim, a arbitragem acerta nos 2 gols anulados. Gente, presta atenção. Não venham com esse negócio de o VAR fica procurando um negócio que aconteceu lá atrás. É a função dele. Se o VAR... Ano passado, na Copa do Brasil, o São Paulo eliminou o Palmeiras dentro do Allianz Parque, num lance em que foi marcado um pênalti. Só que não foi observado o impedimento lá atrás, um lance anterior. Porque a arbitragem, papou mosca. Se ela tivesse observado, a história do jogo seria diferente, teria sido feita justiça no placar. Entendam? O VAR tem que olhar. Aconteceu o lance lá no meio-campo. Foi na origem da jogada. Se aquela falta fosse marcada, o gol não sairia. Então o VAR tem que voltar lá, rebobina a fita, volta, vê o lance, chama o árbitro e anula. Se o VAR não fizesse isso, hoje a gente ia estar aqui metendo pau no VAR. Pô, os caras não veem nada. Como é que pode? Com 30 câmeras. Viram. Esses caras viram, chamaram o árbitro foi lá e anulou os 2 gols. Tá tudo bem. É isso. E a expulsão do Luiz Araújo, que é uma entrada muito forte, muito desproporcional em cima do Marcelo. Inclusive, eu acho que é caso até para julgamento em tribunal. Talvez por um aumento até da punição, não só automática pela expulsão. Então, eu acho que tem a discussão do pênalti do Gerson, que o Gerson teria cometido na bola que bate no braço dentro da área. Eu acho que o movimento do braço do Gerson, ele fica no limite entre o que é natural e antinatural. Mas assim, muito no limite. Então, em linhas gerais, acho que o VAR ontem, a arbitragem ontem no Maracanã, nos lances polêmicos, nos lances decisivos, a arbitragem fez o que tinha que fazer. Ok?
E o Fluminense ontem fez um bom jogo, mostrando que tem condições de retomar aquele nível de futebol. Mostrando que passou por uma turbulência, mas que é possível com o Diniz, com o material que tem, com as ideias que tem, recuperando jogadores. O Fluminense teve lesões, teve baixas, suspensão, jogador afastado por doping. Isso pesou muito na vida do Fluminense. Tem condições de retomar. E o Flamengo, ele olha para o líder e ele fala, pô, eu tô a 12 pontos. Já perdi um confronto direto para eles. Vou ter que fazer o segundo jogo contra eles na casa deles. 12 pontos, metade do campeonato. Pô, vai vir aí, vai afunilar Copa do Brasil e Libertadores. Tá cedo para fazer essa escolha, mas eu acho que naturalmente, em algum momento, o Flamengo vai olhar pro brasileiro e vai falar, complicou, vamos botar energia aqui no Grêmio, vamos botar energia aqui no Olímpia e vambora, né? Acho que vai caminhar para isso. 12 pontos é uma distância grande. O Flamengo não tá fora do título brasileiro ainda, não tá, mas vai ficando difícil a cada rodada. E é o time que tem 3 competições, né? Se você for olhar aí, o Botafogo só tem 2, o Grêmio só tem 2, o Palmeiras tem 2, quem mais? O São Paulo tem 3, que ele tem Sul-Americana e Copa do Brasil. O Red Bull Bragantino tem 2, tá na Sul-Americana ainda. Cara, a vida mais difícil é a do Flamengo, mesmo. Porque é quem tem... O único que tem 3 competições com Libertadores ao invés de Sul-Americana, tô falando da galera que tá ali brigando mesmo por título e tal, é só o Flamengo. E isso vai pesar, por mais que o Flamengo tenha um grande elenco, em qualidade e até mesmo em quantidade. Mas isso vai ter um peso, inegavelmente vai ter um peso. Falei do Palmeiras aqui, vamos falar do Palmeiras, eu quero falar também da coletiva do Abel Ferreira ontem. Mas o que está chamando a atenção, Palmeiras não ganhou ainda no mês de julho. Palmeiras está vivendo a sua primeira crise com Abel Ferreira. Eu não vou normalizar jejum de resultado. Eu não vou normalizar derrota. Derrota para clube grande, sequência de derrotas, não é um negócio para você falar, tudo bem. Não é tudo bem. Tanto que vira uma crise. Tanto que o termo crise está estampado no noticiário do Palmeiras. Crise representa algo ruim. Momento em que as coisas não estão dando certo. Momento de extrema preocupação. É sim o caso do Palmeiras. Mas convenhamos que num trabalho de 3 anos tão vencedor, é normal que isso aconteça em algum momento. Vai acontecer. Aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Atlético Mineiro depois do 2021, super vencedor que teve, o 2022 foi um fiasco, né? Acontece em grande proporção ou não. Acho que o que se passa do Palmeiras hoje não é de grandes proporções, mas assim, longe disso. É contornável, é solucionável, desde que algumas coisas aconteçam. Desde que reforços venham, principalmente se você pensar ali no impacto que teve a saída do Danilo. É necessário que jogadores que estão em fases técnicas ruins saiam desse período. O gol que o Veiga perde cara a cara com o John ontem no primeiro tempo, o Veiga de 3 meses atrás não perderia. É necessário que o Palmeiras melhore a sua produção com a bola, do meio para frente, passe a ter mais criatividade. Palmeiras até tem ali um segundo tempo melhor, mas você percebe naturalmente que o jogo do Palmeiras hoje, ele tá travado. Coletivamente, a coisa não tá indo. Individualmente, tá faltando criatividade, porque você não tem o Dudu na melhor fase, você não tem um Veiga na melhor fase, nem mesmo o Rony na sua melhor fase, o Rony motorzinho, o Rony versátil, o Rony que dá a velocidade, a profundidade. Você não tá encontrando o Endrick, que ainda não se firmou como o cara que a gente esperava do profissional. Então, são muitas coisas, algumas pequenas, outras não tão pequenas assim, que vão se somando nesse momento. Mas acho que todas elas são contornáveis. Reforço é contornável por quê? Porque o Palmeiras tem caixa. Má fase técnica é resolvível, é solucionável, por quê? Porque a gente sabe que o Veiga tem muita bola, por exemplo. Ele vai voltar a jogar bem em algum momento. Decisões melhores do Abel são possíveis? São possíveis, a gente não duvida da capacidade do Abel. Dar mais minutos aos meninos é algo que eu tenho dito. O John, por exemplo, ontem, que entrou, a gente fala, eu tenho dito aqui, eu falei aqui no vídeo da semana passada, eu acho que é uma alternativa importante de armação pro Palmeiras. Mas ele precisa de mais minutos. Não dá pra você colocar o John na fogueira, como foi no jogo contra o São Paulo. Entra aí e resolve, nós estamos precisando de 2 gols. Não é assim. Você vai usar a base? Vamos usar bem essa base. Vamos usar nas melhores condições para eles. Não na fogueira. Então tem como resolver. Acho que tem como resolver.
Mas é grave o momento, sim. Não é o fim do mundo, não é uma crise. Não, o Palmeiras vai cair, o Palmeiras não tem a menor chance na Libertadores, o Palmeiras na metade do ano já acabou tudo. Não, calma, não é essa terra arrasada não, mas é bem preocupante o momento. É bem preocupante porque a gente sabe que esse Palmeiras, ele é caracterizado, esse Palmeiras do Abel, por um time que oscila pouco. E ficar tanto tempo assim sem ganhar, você fala, caramba, tem algo acontecendo. É o Palmeiras que joga bem, ganha, joga mal, ganha. Não tá sendo assim. Tem jogado mal e não tem ganhado os seus jogos. Ontem não foi uma boa atuação. Não foi a pior da sequência. O segundo tempo, inclusive, melhorou. Até obrigou o John a fazer algumas defesas, o goleiro do Internacional. Mas ainda está abaixo. Está claramente abaixo do potencial desse time. E acho que dar reforços ao Abel é urgente, na medida em que ele não tenha tanto a necessidade de esticar a corda assim desse elenco. Por mais que ele agora tenha uma competição a menos, mas ainda é importante, né? Você tem um momento de fase ruim de algum jogador, você ter opção para fazer uma disputa, para preservar o cara que tá mal, para tentar uma nova alternativa. Ele só tem os meninos. Acho que ele precisa também dar mais minutagem aos meninos. Mas chegar gente qualificada e pronta para jogar, como chegou, por exemplo, o Arthur e se transformou num dos destaques do Palmeiras no campeonato, é mesmo necessário. E o Palmeiras tem condições para isso. Eu só queria falar da história do avião. Eu esqueci de falar no vídeo da semana passada do avião. Gente, vamos lá. Quer criticar a presidente do Palmeiras pela falta de reforços? Tudo bem. Quer criticar por um erro eventual de planejamento? Ok. Poxa, o Palmeiras se garantiu muito no Abel, não repôs Danilo e Scarpa, vai te cobrar um preço lá na frente, o Palmeiras quis pagar para ver e se ferrou, crítica em cima da diretoria? Perfeito. Misturar com a história do avião, eu não gosto de ser desrespeitoso com as pessoas, mas infelizmente eu vou ter que usar um termo não muito elegante. É burrice. Falar do avião para criticar a presidente do Palmeiras pela falta de reforços não tem nada diferente de burrice. A própria presidente do Palmeiras disse, gente, o Palmeiras não tem condições de comprar um avião. Eu tenho. O avião foi comprado com o meu dinheiro, do meu CPF, Leila Pereira. Eu peguei, botei do meu bolso. Na hora de contratar reforços, quem tem que contratar é o Palmeiras, com os seus recursos. São caixas diferentes. Um é CNPJ, outro é CPF. São contas bancárias diferentes. São orçamentos diferentes. Pelo amor de Deus, tenham essa visão. Sim, o avião é um presente que a presidente do Palmeiras, que tem bastante dinheiro, pode dar. Até porque esse avião não vai ser de uso exclusivo do clube, pelo que a gente sabe, né? Agora, os reforços, eles vêm dentro da capacidade de investimento do clube. O contrato do jogador é assinado com o Palmeiras. Inclusive, essa confusão já aconteceu no passado de jogador ter contrato com o clube ou com o patrocinador. Aí a Receita Federal vem, questiona e tome-lhe multa, como já aconteceu com o Palmeiras. Então, pelo amor de Deus, são coisas totalmente diferentes. Eu acho que tem gente que está fazendo essa confusão intencionalmente, tem gente que tá fazendo por burrice. Internacional, Mano Menezes. A queda com a saída do Arangues ontem no segundo tempo foi brutal. O que preocupa o Inter até tem ali um primeiro tempo razoável, mas as atuações do Inter, elas são pouco consistentes. Assim, o Inter não é um time que agrida o seu adversário com contundência, com frequência. Ainda não deu para entender como vai ser de fato esse encaixe do Ener Valencia no time titular, mas ontem o Inter, quando cai no segundo tempo com a saída do Arangues, ele não cai, ele despenca. Então, falta pouco tempo para pegar o River, né? Faltam 15 dias aí pro jogo contra o River Plate. Mesmo naquele período em que o Inter estava ali, né, numa sequência de resultados e tudo mais, não foi um Inter sólido, não foi um Inter assim convincente. Nossa, o Inter realmente cresceu, tá jogando assim um grande futebol, não tem passado confiança. Então o Mano tem que dar um jeito. Ontem anularam o Alan Patrick, por exemplo, né? A saída do Arangues fez muito mal. O Alan Patrick foi muito bem marcado. O setor defensivo do Palmeiras ontem, diga-se, teve um desempenho melhor do que nos jogos anteriores, com o Gomes e com o Murilo, principalmente com o Gomes, que não vinha tendo uma performance muito positiva. O Inter não engrena. E eu não sei se o Mano em 15 dias vai conseguir encontrar as respostas que o time precisa para pegar o River Plate. Tá caindo na tabela, tá na segunda metade da tabela, pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro nesse momento, e as vaias, elas vêm numa lógica de caramba, tem de onde tirar. Assim, a gente observa que o time titular do Inter
Ele é um time com algumas peças de qualidade, mas o jogo não flui. E isso é atribuição do seu treinador. Então, deverzinho de casa pro Mano Menezes. 3 jogos sem vitória, 3 jogos sem marcar gol. Um dos piores, não, é o pior ataque, né? Tava até vendo isso aqui mais cedo. Não, é o terceiro pior. Terceiro pior ataque do campeonato. Não engrena. O Inter tá totalmente estagnado nesse momento. E é muito arriscado chegar nesse momento, em virada de turno de campeonato e início de mata-mata da Libertadores, com essa produção, é uma pressão que cresce demais pra cima do Mano Menezes. A bucha tá com o Mano. Essa bucha é do treinador, né? É dele. Falar em time que não engrena, eu vi ontem Cruzeiro e Coritiba. Ontem a ideia do Pepa, e o Pepa assumiu, né? Eu não tava num dia bom, eu tomei decisões ruins, o time todo tava mal, só o Rafael Cabral mesmo que jogou bem, o resto não se salvou ninguém, inclusive eu. E ele tá certo, ele armou uma estratégia, ele pensou, o Coritiba vai ficar todo atrás, eu vou montar um time móvel, eles vão montar um bloqueio, vão erguer um muro lá, eu vou botar um time sem atacante, mobilidade, mas de nada adiantou, porque o Cruzeiro foi um time lento, foi um time que finalizou pouquíssimo, teve uma chance clara do Wesley no primeiro tempo, uma outra chance nos acréscimos e só. E só. O Cruzeiro é um time sem poder de fogo. O Cruzeiro cerca e não tem o cara pra botar a bola pra dentro. Não tem o cara de definição, não tem o matador, não tem a capacidade de construir a jogada que gere o gol. É um momento muito delicado do Cruzeiro no campeonato, porque, ok, tá numa posição de tabela confortável. Se você tá pensando num time que tá voltando de uma segunda divisão, com toda a complexidade desse momento, com toda a dificuldade desse momento, poxa, é um negócio até razoável. Pô, o Cruzeiro nesse momento ele não tá correndo riscos. Pô, o Cruzeiro não toma gols há 4 jogos, mas é uma dificuldade. O Cruzeiro fez um gol contra o São Paulo sem finalizar o jogo, na vitória por 1-0, um gol contra, empatou sem gols com o Internacional, ganhou do Vasco e São Januário, que é um dos piores times do campeonato, empatou ontem em casa com o Coritiba. É um desempenho muito pobre para um time que quer dar um salto maior. Não sei o que é possível fazer em termos de mercado, mas me parece um problema gravíssimo que esse Cruzeiro tem de ser letal, né? Não é nem só de converter as chances, até mesmo de criá-las. Porque o Cruzeiro ontem, como eu disse, teve 2 oportunidades de gol para a gente considerar. O Cruzeiro teve 2 no jogo. E o Cruzeiro era mandante da partida. Ok, o Coritiba ele vai se fechar contra praticamente todos os adversários quando jogar fora de casa. A tua obrigação é achar uma maneira de resolver esse problema. E o Cruzeiro, contra equipes fechadas ou não, tem muita dificuldade para finalizar. O São Paulo não foi uma equipe fechada, pelo contrário. O Rafael Cabral teve que fechar o gol, porque o São Paulo agrediu muito o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. E o Cruzeiro achou o gol da vitória contra o São Paulo, sabe lá como. Então, o ataque é algo que precisa ser urgentemente corrigido. A criação do meio-campo e essa definição de quem vai empurrar a bola para a rede, né? O Cruzeiro tem problemas hoje nesse sentido. Dorzinha de cabeça pro Pepa aí. E ó, jogo contra o Goiás, cara, é jogo bem importante. Jogo da próxima rodada. E aí depois Furacão fora e receber o Botafogo. Sequenciazinha enjoada que o Cruzeiro vai ter pela frente. Deixa eu falar do Sansão. Ah, cara, eu esqueci de falar da coletiva do Abel, né? Vou falar da coletiva do Abel. Eu tinha separado aqui. Eu vou falar das coletivas no final. Eu vou falar das entrevistas do Abel e do Falcão, tá? Aí eu faço um bloco de declarações do fim de semana, tá bom? Fica pro fim do vídeo. Deixa eu falar do Sansão. O que eu vi do Sansão. Parabéns ao torcedor do São Paulo. Mais uma vez, foi o segundo maior público da temporada, se não me engano, 58 mil pessoas no Morumbi. Ah, mas agora o São Paulo tá na boa, o torcedor tá lotando estádio. O torcedor do São Paulo tá lotando estádio desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, 50 mil pessoas no jogo com o Ituano. E o São Paulo decepcionando dentro de casa. O São Paulino está carregando esse time desde o início da temporada. É um dos grandes casamentos, time e torcida que a gente tem em 2023. Parabéns ao torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo sempre merece ser exaltado pelo que está fazendo em 2023. Toda vez que essa oportunidade surgir, eu vou fazer esse registro. O torcedor tem lotado jogos, independentemente do adversário, independente do momento, se o momento é favorável, se o momento não é favorável, tá lá apoiando, tá cantando, tá mostrando incentivo. A torcida do São Paulo tem desempenhado um papel fundamental. Essa história de que torcida não ganha jogo
É conversa. A torcida é um baita de um combustível e o torcedor do São Paulo entendeu que ele tem um papel fundamental no resgate dessa instituição. A instituição São Paulo Futebol Clube, a terceira maior torcida do Brasil, ela precisa ser resgatada. Ela não pode, o São Paulo não pode ser coadjuvante de campeonato. São Paulo tem que brigar pela porra toda, é pelo título brasileiro, é pela Copa do Brasil, é pela Sul-Americana. É o São Paulo. Eu cresci vendo este São Paulo, não o São Paulo do Juvenal, não o São Paulo do Leco, não foi esse São Paulo horroroso da década passada que eu conheci, não, de 12 pra cá. O São Paulo do início desse século. E para esse São Paulo voltar, o torcedor tem que cobrar, tem que fiscalizar e, antes de tudo, tem que apoiar. E ele tá fazendo tudo isso em 2023 e tá de parabéns. E o São Paulo ontem desfilou em campo. Tinha desfalques ontem e mesmo com os desfalques, o ritmo não cai, a pegada não cai, o nível de atuação não cai. Os aplausos para o trabalho do Dorival a gente já fez e continua fazendo e continuará fazendo. É um excelente trabalho em curto espaço de tempo, porque o Dorival sabe como as coisas funcionam no futebol. Eu não vou pregar aqui a desimportância do trabalho de longo prazo. Não. Óbvio que nas melhores condições, com tempo, com paciência, com uma pressão inteligente, racional, é óbvio que o trabalho de longo prazo vai funcionar, ou tem muitas chances de êxito. Mas ninguém tem esse prazo, esse tempo, essa paciência do futebol brasileiro. E não é só no futebol brasileiro não, porque a Europa tá moendo o técnico pra caramba também em metade inicial de temporada, tá? Não nos iludamos com isso. O Dorival sabe muito bem como as coisas funcionam por aqui. Sabe muito bem que para que ele tenha longevidade no cargo, ele precisa encontrar um monte de atalho, ele precisa dar resposta rápida. E ele encontrou as respostas nesse time do São Paulo. 4-1 para não deixar a menor dúvida de que o São Paulo está em crescimento na temporada e em condições de disputar algum título, de talvez conquistar algum título nessa temporada, talvez nos mata-matas, que são caminhos aí mais curtos, até porque no Brasileiro tá difícil o Botafogo dar alguma brecha para alguém. E o Santos, gente, eu insisto na tese. Eu ontem vi muita gente dizendo, poxa, o elenco de 2021 que ficou no meio da temporada com o Carille era muito pior do que esse. Eu discordo assim, frontalmente. Eu acho que são elencos de níveis parecidos, tá? Em um setor ou outro você tem alguém melhor e tal, mas acho que são elencos não muito diferentes. Dizer que esse elenco de 2023, por favor, né? O time titular do Santos, ele tem tido João Lucas, Joaquim, Messias, Mendonça, Lucas Braga. Esses jogadores seriam titulares em qual time da primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro? Assim, com todo respeito, próprio Lucas Lima, não pela qualidade, mas pela performance, outros aí por qualidade. Lucas Lima pela performance, pelo histórico recente, pelo que tem entregado. Esses jogadores seriam titulares aonde? Esses jogadores seriam titulares do São Paulo? Algum deles? Pô, Mendonça. Ontem eu ouvi alguém dizer, não, Mendonça seria titular do São Paulo. Onde? Em que planeta? Em que mundo? O Joaquim seria titular? O Messias? Desculpa, eu não acho que esse elenco seja tão superior ao elenco de 2021. Acho que esse elenco poderia jogar mais? Acho, mas um pouco mais. Suficiente para terminar o campeonato em 14º, 15º, 16º. Nada além disso. E se você tem um elenco que é capaz apenas de terminar em 14º, 15º ou 16º, nada além disso, você vai correr risco até o final. E eu acho que correr risco de rebaixamento num campeonato tão competitivo e equilibrado como o Campeonato Brasileiro, porque você quer correr, porque você não é capaz, mesmo com o dinheiro na mão, de contratar reforços que possam resolver o problema, porque você é incompetente, é dar sopa pro azar. Ficar contando com essa história de, tem 3, 4 times piores, tá tranquilo. Fica nessa de tá tranquilo. Vai ficando nessa ilusão de estar tranquilo. Não existe tranquilidade no Campeonato Brasileiro, a não ser em 2023 pro líder Botafogo até agora, que é a exceção das exceções. Então, não nos iludamos com isso. O elenco do Santos ele é muito fraco, mas eu sei que a comissão técnica tem a sua culpa. Eu acho que já está na hora da comissão técnica do Santos, mesmo tendo chegado agora o Paulo Turra, entender que esse esquema atual não funciona. Entender que os zagueiros que são limitados, gente, o Joaquim, o Messias, todo respeito, os zagueiros do Santos, são zagueiros que a gente sabe que tem um teto técnico baixo. Até outro dia o Santos tinha o Michael na zaga, pô. O melhor deles, que era o Bauerman, foi embora, se envolveu em confusão e foi embora. Melhor tecnicamente falando.
Mas você tem que deixar esses caras menos expostos. Por que o João Paulo faz defesa toda hora? Porque ele é muito exposto. Mas isso não é de agora. Nós estamos falando disso há 2, 3 anos. O João Paulo toda hora tendo que fazer 10 defesas por jogo porque estoura um monte de bola nele, porque a zaga não é protegida. Isso foi com o Turra, isso foi com o Odair, isso foi com todo mundo. Por quê? Porque nós temos uma comissão técnica atual, comissões que passaram, que não mudaram o jeito desse Santos jogar, que não entenderam que esse Santos precisa de uma maior proteção defensiva. Ah, mas o Santos tem o DNA ofensivo. Tá bom, mas o time é ruim. Aí você vai fazer o quê? Vamos ficar então com o DNA. O DNA é ofensivo, o DNA é ofensivo. O time não tem vocação pra isso. Nenhum treinador percebeu isso, mas a gente não pode fugir das responsabilidades do elenco. O elenco é limitado e o elenco compete pouco. O elenco do Santos ontem competiu pouco dentro do Morumbi, de novo. Com todo respeito, gente, a gente tem que olhar a qualidade técnica dos jogadores contratados e a postura em campo. A postura do Santos ontem em campo é culpa do treinador? Você pode falar do desenho tático, ok, mas a postura, o comprometimento, o nível de força nas entradas, isso essa é responsabilidade de quem? De quem tá no campo ou de quem tá fora? O papelão que o Santos fez em Itu, por exemplo, contra o Ituano, essa responsabilidade é de quem? É de quem tá em campo ou quem tá fora? E eu poderia citar vários outros jogos onde o Santos passou vergonha nesse ano. A culpa é de quem? De quem tá em campo ou de quem tá fora? Então, peraí. Eu acho muito cômodo. Tem muita gente que... Eu sei que é estratégia às vezes, né? Não, vamos segurar as críticas com o elenco, porque senão os caras vão ficar com o beicinho, vão ficar irritados. É pior, eles vão ficar putos com a torcida e não vão jogar nada. Ah, gente, peraí. A César o que é de César, a verdade o que é verdade. O nível de competitividade desses jogadores do Santos é baixo, salvo algumas exceções. Tem jogador que anda em campo. É um ano inteiro assim, nós vamos fingir que isso não está acontecendo e nós vamos dizer que isso aí era a culpa toda do Odair, aí agora nós vamos dizer que a culpa é toda do Paulo Turra, depois nós vamos dizer que a culpa é toda do próximo treinador, porque o Paulo Turra vai cair, né? Desse jeito, vai cair, é óbvio que vai, já, porque o elenco não vai dar resposta e nós vamos ficar o tempo todo botando a culpa só nos treinadores e vamos esquecer da responsabilidade desse elenco, que é limitado, que foi mal montado, por isso que eu coloco na escala de culpados diretoria, treinadores, jogadores e, por último, treinadores, nessa ordem, porque quem montou esse elenco foi essa diretoria incompetente do Santos. Aí o presidente Rueda fica sumido. Aí ele contrata o Dodô, o Jean Lucas, aí ele aparece, aí bota o storyzinho, aí faz emojizinho de agradecendo a Deus. Na hora do fiasco ele não aparece, ele nunca bota a cara. Quando chega um reforço que não é pra resolver... Não chegou o Roberto Carlos para a lateral esquerda, com todo respeito, chegou o Dodô. Olha aí, estamos trabalhando, diretoria trabalhando. Glória a Deus o quê, meu velho? O navio continua afundando. Eu tenho muitas dúvidas sobre o Jean Lucas, muitas. De um cara que jogou pouco no futebol francês. Por que ele jogou tão pouco? Tenho dúvidas do que o Santos está contratando. Não confio na capacidade dos gestores do Santos de fazer um bom investimento com o dinheiro da venda do Ângelo, da possível saída aí do Marcos Leonardo. Não confio nesses caras, na competência desses caras. Eu não confio. Então acho que vamos discutir as responsabilidades das comissões técnicas que passaram pelo Santos? Vamos. Mas o elenco é maior responsável do que as comissões técnicas. A diretoria, principalmente, porque contratou esse elenco aí. Esse elenco é indigno de vestir a camisa do Santos. Ponto final. Não muda a minha opinião porque eu não consigo enxergar muita qualidade nesse elenco. Não consigo enxergar margem de melhora. Pode trazer o Guardiola, pode trazer o Klopp, pode trazer quem for. Esse elenco não é elenco sequer de primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro. Simples assim. Falcão. E depois eu falo do Abel. Só para pegar o gancho do Santos aí. Sendo justo, o Falcão não deixou de assistir ao Clássico para ver a final de Wimbledon. A final de Wimbledon terminou aproximadamente 1 hora antes do Clássico. Ponto. Isso é verdade, para que a gente não espalhe notícia falsa por aí. Agora, você chega com a delegação. Você é o responsável pelo departamento de futebol. Aí você chega no estádio com a delegação, faltando poucos minutos para um clássico. Jogo muito importante, um grande rival histórico do Santos. O jogo tem um peso pro clube. E aí, ao invés de você estar lá no vestiário, com os jogadores, viver daquele ambiente pré-jogo, marcando a sua presença, né, a sua posição institucional, você tá parado no hall do estádio assistindo a um jogo de tênis. Assim, ô Falcão, não vai ao estádio então. Se a final de Wimbledon ela é tão importante, fica em casa. Fica em casa. Hoje eu não posso ir, hoje eu apresento um atestado. Comeu uma lasanha, caiu mal. Fui no Gero, porque o Falcão não vai comer uma lasanha feita em casa. Fui no Gero, comi lá um espaguete com um cordeiro, caiu mal, vou ficar em casa. Passa um atestadinho, é melhor do que você fazer isso. É melhor do que você expor o Santos a esse ridículo de ser flagrado numa foto como essa.
Por favor, fique em casa. Você quer ver a final de Wimbledon? Tá bom, fique em casa. Quantas vezes, assim, a gente vai... Eu vou ao estádio de futebol e tem um evento... Eu vou narrar o jogo e aí eu chego 2 horas antes e tem um jogo importante que eu gostaria de estar assistindo. Eu não posso ver, cara. Porque antes do jogo eu tenho várias outras atribuições na cabine, eu tenho que me preparar, eu tenho que passar roteiro, eu tenho que conversar com a equipe, eu tenho que me entrosar com o time que vai estar lá, eu tenho que conversar sobre o jogo, me divertir com os caras, assim. Eu preciso estar integrado ao ambiente. Eu tô no estádio, mas o jogo não começa às 4, o jogo pra mim começa muito antes, é na hora que eu saio de casa, é na hora que eu entro no carro pra ir pro estádio. Pô, Falcão, tô te explicando assim o básico, né? Você tem anos de futebol, uma carreira internacional, vencedora. Pô, desculpa, se expor a isso, a esse tipo de flagra, no momento que o Santos está vivendo, inclusive, assim, eu acho muito lamentável, tá? Ele não deixou de assistir ao jogo, mas ele perdeu um tempo do convívio antes do jogo com jogadores, com comissão técnica, de relacionamento com dirigentes do São Paulo, né, da CBF, conversar com o pessoal da arbitragem. Opa, tudo bem, tô aqui representando o Santos, é o Falcão, prazer. E aí, como é que tá a vida? Isso faz parte. Um dirigente, ele precisa se relacionar com demais personagens do futebol, mas o Falcão prefere se isolar ali no mundinho dele. Só que muito pior do que isso, muito pior do que isso, é a declaração que o Falcão dá depois do jogo. Não, a palavra rebaixamento não existe pra nós. Quando eu vi lá no Instagram da TNT Esportes, eu quase caí pra trás. Falei, não, vou dar o play de novo, que eu acho que eu não ouvi direito. Não, rebaixamento, isso aí pra nós não existe. Se a gente trouxer os reforços que a gente quer trazer, nossa briga é por Libertadores. O que eu vou falar, cara? O que eu vou falar pra alguém que não enxerga o óbvio? O que eu vou falar pra alguém que não enxerga a realidade? É triste, sério, eu fico triste. Eu tô vendo que a pessoa, assim, tá cega. Ou ela quer estar cega, ou ela se finge de cega. Eu vou fazer o quê, cara? Cega, não no sentido literal, né? Mas de não enxergar a realidade, né? Eu sei que tem vários deficientes visuais, cegos, que ouvem os vídeos do canal e estão entendendo o que eu tô dizendo. E a pessoa tá lá, ela finge que não tá vendo. Então, o que eu vou falar sobre o Falcão? Se eu passar desse ponto aqui, se eu falar um pouco mais sobre isso que eu já falei sobre o Falcão, eu vou ser desrespeitoso, então eu não quero ultrapassar essa barreira. Eu só acho que Falcão, Rueda, esses caras deveriam passar longe do Santos. Os poderes do clube deveriam, nesse momento, de forma urgente e dentro da legalidade, afastar todos eles da diretoria do Santos Futebol Clube. Porque eles são incompetentes, eles são irresponsáveis como gestores. Essa é uma declaração irresponsável. Você maquiar a realidade é irresponsabilidade, é brincar com coisa séria. Eles não deveriam estar lá, com todo respeito. Eu fico constrangido. Cada novo episódio envolvendo o Falcão me constrange. É super constrangedor. Coletiva do Abel. Só algumas coisas aqui. O Abel falou, poxa, eu já avisei que em algum momento a gente poderia oscilar e tá oscilando e tá acontecendo. Verdade. E eu concordo com o Abel. Ele dá uma cutucada ali no São Paulo, né? Poxa, eu queria ter vindo na coletiva e eu falaria no meio da semana, porque o Anderson Barros não deixou, que o São Paulo mereceu, foi melhor do que a gente nos últimos 2 jogos. Eu não sei o que o São Paulo ganhou nos últimos 3 anos aí, mas nesses 2 jogos eles foram melhores contra nós. Cara, se você não achou problemáticas as postagens do São Paulo depois do jogo do Instagram cutucando o Palmeiras, você também não pode ver problema nisso aí que o Abel fez, na cutucadinha que ele deu no São Paulo. Pra mim, tá no jogo, tá? Pra mim é da bola. Eu defendi o São Paulo pelas postagens que fez no meio de semana, na zoeira. Beleza. O Abel foi lá, deu uma cutucada também, tipo assim, tá bom, vocês estão comemorando aí, vocês ganharam da gente, mereceram e tal, mas quem levantou taça nos últimos 3 anos foi a gente, vocês não. Tá, é do jogo. Pancada lá, pancada aqui, sem violência, sem desrespeito institucional, nada, é só provocação esportiva, tranquilo. Pra mim, zero problema no que o Abel fez. E o Abel está correto quando ele questiona a seletividade da CBF ao emitir aquela nota oficial questionando, criticando a declaração do João Martins, que foi uma declaração grave e irresponsável, falando de falta de lisura do futebol brasileiro, acusação que ele não pôde provar até agora, grave, mas a CBF fingiu que o Filipão não falou nada no mesmo fim de semana. Quando o Filipão falou, eu sei que lá dentro os caras têm um esquema lá pra amarelar o Hulk, pra não marcar nada em cima do Hulk. Tão grave quanto a fala do João Martins, a CBF se calou. E nisso o Abel tem razão. Seletividade, que é um dos grandes males desse século, tá? Aqui nesse mundo horroroso que a gente tá vivendo, você não se preocupa com o que foi dito ou o que foi feito. Você se preocupa quem fez, quem falou. Foi o fulano? Pau nele.
Foi o cara que eu gosto. Ah, veja bem, foi um pequeno deslize. Ora, esse menino, ele fala umas bobagens de vez em quando. Este presidente maravilhoso, amamos ele. Ele dá umas escorregadas. Não é escorregada. Não é escorregada. Ou você está fazendo uma acusação falsa, ou você está cometendo um crime de intolerância. Saia de onde sair, da boca que sair. Então, nesse mundo, nesse ambiente totalmente seletivo, onde as pessoas, elas torcem por alguém, elas idolatram cegamente, estou usando muito cegamente hoje, elas idolatram sem critério, sem lucidez, sem racionalidade, é isso que a gente vive. Nesse ponto, o Abel está certo. E deve ser chato mesmo, ele fala, nessas horas eu repenso a minha permanência aqui. Eu entendo o Abel. Você está num ambiente onde, treinador brasileiro, alguns não te recebem bem. Você é apontado, até jornalista te acusa de colonizador, não sei o que, com papo xenófobo. Um papo xenófobo. Tem nada de colonizador. A fala do João Martins teve alguma coisa de colonizadora? Não. O futebol que se pratica na Europa é melhor que o nosso. O produto é melhor. Não tem caicai como tem no Brasil. O VAR erra muito menos do que erra no Brasil. Tem nada de colonizador. Tem verdade. Só que quando esfregam verdade na cara das pessoas, tem gente que não gosta. O João Martins, nesse ponto, falou verdade. O Abel, em outros momentos, falou várias verdades. O João Martins errou ao falar de honestidade. Aí ele entrou num terreno pantanoso demais, delicado demais. Tem que ter prova para falar. Mas nos outros aspectos, o Abel já sofreu muito com intolerância, com xenofobia, com má recepção de treinadores adversários, com clubismo de imprensa e com a seletividade da CBF. Com a seletividade, vou dizer, vagabunda da CBF, tá? Isso aí que a CBF fez, isso aí é uma irresponsabilidade institucional. Isso aí é se colocar uma seleção, uma CBF, veja só, que está ficando um ano na mão de um técnico europeu que nem confirmou se vem. Veja só, essa mesma entidade mete o pau no técnico português na nota oficial e protege o técnico brasileiro. Por quê, CBF? Não dá para entender. Nesse ponto, o Abel está corretíssimo. Deve encher o saco. O Abel não é santo. O Abel se excede muito na beira do campo. Demais. Muitas expulsões do Abel são merecidas. O Abel precisa melhorar esse comportamento na beira do campo. Agora, cegar os olhos para o que ele passa aqui, para a xenofobia que ele passa aqui, eu não vejo xenofobia em tudo. Eu não vejo crime em tudo. Eu não vejo racismo em tudo. Eu não vejo homofobia em tudo. Eu não vejo, não é em tudo que existe. Mas existe pra caramba. Opa! Como que não existe? Vocês vão dizer que o Abel nunca passou por isso. É porque a gente não tá na pele do cara. Para nós é muito mais fácil falar. Esse episódio da nota vagabunda que a CBF emitiu, vou repetir, nota vagabunda que a CBF emitiu, esquecendo do Felipão, o Abel tem toda a razão de criticar, de ficar chateado com isso. Qualquer um ficaria. Qualquer um com o mínimo de senso de justiça, sem seletividade, não, eu gosto desse, então qualquer um enxerga o que aconteceu ali naquela nota da CBF. Tá fácil enxergar, tá mole enxergar, só não vê quem não quer. Boa semana pra todo mundo, boa segunda-feira, esse foi o extenso vídeo de resumo da rodada. Como eu sempre digo, falta falar de algum jogo, é normal, né? Porque eu não consigo ver todos. Não consigo e nem quero ver todos, porque eu preciso ter um mínimo de vida social também. Mas deu pra falar, acho que pelo menos de metade da rodada do fim de semana. Deixa o like se você aguentou ficar até o final do mais longo vídeo que eu fiz no canal até hoje, eu acho. Se inscreva, ative o sininho. Boa segunda pra todo mundo. O sol está saindo, estou gravando o vídeo nas primeiras horas desta segunda-feira. Que seja uma baita semana pra gente aí. Tchau, tchau.